Fala pessoal, tudo bom meus amigos? Prometi para vocês transmitir ao vivo no YouTube. Infelizmente ele não deixou eu realizar essa transmissão. Por isso estou aqui mais uma vez com vocês. Eu vou fazer o seguinte, coloquei um short no YouTube. Eu vou fazer 10 minutinhos aqui de sepsis, falando para vocês os assuntos mais importantes sobre sepsis. Fabiano Novaes, Mila Duarte estão entrando agora, eu não estou entendendo por que eu estou aqui não no YouTube. Boa tarde, Stephanie Guiar, boa tarde. Estou aqui porque o YouTube não deixou transmitir ao vivo, simplesmente. Tá, então estou aqui. Vou fazer 10 minutos com vocês bem extremo assim sobre sepsis, falar um pouquinho da importância da sepsis, do que hoje nós preconizamos. Tempo é vida, né? Não devemos tratar dos nossos pacientes e sim cuidar como se fosse nós mesmos ou os nossos familiares. Então vou fazer 10 minutinhos para vocês, já são 15h31 e eu vou fazer 5 minutinhos no TikTok depois. Eu sou a Ju Dias. Boa tarde, Ju Dias. Sejam bem-vindos. Então, vamos de Instagram. O YouTube não liberou, Instagram liberou e estamos aqui. Vamos iniciar um pouquinho. Vou pedir pro pessoal já avisar. Eu sei que tem uma galera aí que já estava no YouTube nos aguardando. Então vou pedir pro pessoal informar a galera, compartilhar, tá bom? Só para entender por que eu estou aqui no Instagram e não no YouTube. São 10 minutinhos bem rápido, onde vocês vão aprender sobre sepsis. Primeira coisa que vocês têm que saber. Sepsis é uma doença grave. Não existe mais sepsis leve, moderada ou grave. Sepsis é grave. Sepsis exige internação hospitalar. Inclusive 20% dos óbitos que possuem na UTI, nas UTIs ou nas internações hospitalares são devido a sepsis. Tá? Fora isso, a sepsis foi diagnosticada pela primeira vez, ou foi reconhecida pela primeira vez, pelo sepsis 1, tá? Que foi em 1991, tá bom? Foi reconhecido de momentâneo pelos sintomas inflamatórios de resposta sistêmica, tá? Leucocitose, febre, taquicardia, taquipneia. Isso saiu de vigor a partir do ano de 2017, onde eles observaram que a incidência de mortalidade de sepsis cada vez aumentava mais, e fora isso eles observaram que o diagnóstico permanecia muito obscuro e muito difícil para ser realizado por quem não era um profissional, um médico intensivista ou quem não fazia parte da equipe multidisciplinar de terapia intensiva. Por isso, a partir de 2017, eles inventaram o Kixulfa. Pessoal, vamos tirar isso da cabeça. O Kixulfa, primeiro, não existe mais, tá? 2021, Survive Sepsis está valendo agora, saiu a atualização do Survive Sepsis 2023 em abril. Kixulfa não existe mais. Kixulfa nada mais era do que reconhecer quem tinha maior possibilidade de ir para a UTI ou não, e quem tinha maior possibilidade de mortalidade ou não, tá? Então, o Kixulfa foi iniciado, lembre-se disso, 10, 12, 22. Nunca mais vocês vão precisar pensar no Kixulfa, mas pensem nesses aspectos porque são aspectos marcadores de gravidade. 10, pressão arterial sistólica abaixo de 10. Hoje já sabemos que o que importa é a amplitude pressórica, independente da pressão exata. Então já é o primeiro erro do Kixulfa. Glasgow menor ou igual a 12. Hoje já sabemos que devemos excluir patologias prévias ou uso de drogas. Portanto, o Glasgow só é equivalente quando for uma alteração aguda do Glasgow. Então, já excluímos o segundo ponto
Tá chovendo, pessoal. Estão ouvindo o trovão. Já excluímos o segundo ponto do Kick-Sulfur. Então, 10, pressão arterial sistólica caiu por terra, amplitude pressórica agora. 12, Glasgow agudo, não é mais considerado Glasgow prévios. E 22, taquipneia com respiração acima de 22 incursões respiratórias por minuto. Se você tiver um paciente com choque obstrutivo, com anafilaxia, com insuficiência respiratória, ele vai ter uma taquipneia acima de 22. Tá? A sepse, apesar de existir, e eu concordo, uma campanha do ILAS e do Survive Sepsis para contemplarmos apenas a primeira hora da sepse. A sepse é dividida em primeira hora, terceira hora, sexta hora, 12ª hora e 24ª hora. Tá? Predominantemente, antes da primeira hora, 45 minutos. Diagnostiquei um paciente com sepse. Falei que CIS não entra mais, síndrome inflamatória de resposta sistêmica, e Kick-Sulfur não entra mais. Como que eu diagnostico a sepse, pessoal? Diagnostico a sepse da seguinte forma: infecção presumida ou confirmada com SOFA, que é um indicador de disfunção orgânica, maior ou igual a 2. Infecção presumida ou confirmada com SOFA maior ou igual a 2. Excluindo patologias prévias, excluindo o uso de drogas. Patologias prévias. O paciente teve um AVC prévio, se o paciente já possui um Glasgow rebaixado, se o paciente já possui um nível neurológico rebaixado, você vai considerar apenas aquilo que foi agudo. Se ele possui um Glasgow de 14, você vai considerar o Glasgow que reduziu a partir de 14. Se o paciente utilizou benzodiazepina, clonazepam e está muito sonolento, chega para vocês com um Glasgow de 12, vocês vão considerar apenas após a reversão do medicamento. Eu voltei 45 minutos da sepse. Você deve, primeiramente, já reconhecer infecção presumida confirmada, SOFA maior ou igual a 2, excluindo drogas ou patologias prévias. Já reconhecer o provável diagnóstico de sepse, abrir o protocolo sepse e coletar culturas, predominantemente do alvo que você acredita ser infecção. Existem alguns, por exemplo, idosos, geralmente é infecção urinária pulmonar, pacientes internados, dispositivos invasivos, ou se está com ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação mecânica, está com sonda vesical de demora, infecção associada à sonda vesical de demora, dispositivos invasivos. Tudo isso estamos falando de resistência hospitalar. Abri o protocolo sepse, coletei culturas, não sei qual foco indeterminado, hemoculturas pareadas em ambos membros superiores. Vou fazer uma broncoscopia se eu desconfiar que é pulmonar. Alex, e a cultura de secreção traqueal? Se estiver entubado ainda é válida, mas temos que saber que tem que ter mais de 1 milhão de bactérias isoladas para considerar como pneumonia associada à ventilação mecânica. E vou coletar urina, ou da sonda vesical de demora, ou urina com sonda vesical de alívio, justamente para diagnosticar se existe uma infecção multiresistente ou não. Essa é a importância da coleta das culturas no primeiro momento. Desconfie do foco, sei qual é o foco, já trato a partir do foco. Eu vou falar lá no TikTok como trata e as novas diretrizes de 2023. Só para finalizar, o antibiótico deve ser selecionado até os primeiros 45 minutos, no máximo até a primeira hora.
45 minutos a primeira hora, se eu desconfio de germe que não é multiresistente, a velha ceftriaxona. Se eu desconfiar de germe multiresistente, eu penso urina, pulmão, endocardite ou cérebro, tá? Ou infecção por corrente sanguínea. Tô falando, Zé, só vou falar no TikTok mesmo as novas diretrizes. Ou infecção de corrente sanguínea. Vamos lá. Urinária. Se não for germe multiresistente, ceftriaxona. Se for germe multiresistente, penso em cefepima, que pega pseudomonas, ou penso piperacilina com tazobactam, pensaria mais em pulmão, mas ou ceftazidima. É uma regra? Não. Pacientes, por exemplo, que saiu na nova diretriz, pacientes, por exemplo, que têm aumentado cada vez mais a mortalidade da sepsis por causa de a idade que tem sido avançada, principalmente em países ocidentais, excesso de internações, risco de resistência antimicrobiana. Fora isso, dispositivos invasivos cada vez mais expandidos e também o tratamento incorreto. Quando eu penso em pulmão, um germe que não é multiresistente inicial, mas é um germe que pode ter algum nível de resistência, penso em piperacilina com tazobactam. Muitas pessoas se enganam e colocam vancomicina com piperacilina com tazobactam. Lembrando, vancomicina pega muito bem pulmão, mas o primeiro germe que pensamos quando escolhemos em vancomicina é Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus está presente em apenas 10% das infecções hospitalares de foco pulmonar que possuímos. Quando pensamos em cérebro temos que atravessar a barreira hematocefálica, meningite. Pensamos em ceftriaxona, em germe não multiresistente. Pensamos, sim, vancomicina e meropenem, pegando gram-negativo, estrépito, pegando pseudomonas, sim, pensamos em meningococo e pensamos também em vancomicina, pegando Staphylococcus aureus e streptococcus. Pensamos em endocardite, infecção associada à corrente sanguínea, pensamos em, principalmente, Staphylococcus streptococcus. Iniciamos com levo ou oxa, até mesmo cef e oxa. Se pensarmos numa resistência um pouco maior, que geralmente está associada a endocardite, pensamos aí em vancomicina, em Staphylococcus streptococcus, tá bom? Simples, né? Nada complicado. Falei da primeira hora. Terceira hora é o tempo que eu tenho para fazer minha reposição volêmica ou não. Por que ou não? Reposição volêmica sempre com cristalóide balanceado, de preferência Ringer com lactato ou plasma light. Plasma light é mais fisiológico, mas é muito caro. Ringer lactato é um preço mais acessível, um pouquinho mais fisiológico, tá? Só faço reposição volêmica nos seguintes casos: Base 6 menor ou mais negativo que menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Lactato superior a 4 milimols ou superior a 36 mg decilitro. Ou faço reposição volêmica se eu perceber que o paciente possui hipoperfusão, seja macro ou microhemodinâmica. Teremos uma aula somente sobre hipoperfusão, tá bom? Não se preocupem com isso. Então eu tenho até a terceira hora para acabar de realizar minha reposição volêmica, quando necessário, com esses aspectos citados anteriormente. Reposição volêmica, 30 ml por quilo do peso predito, tá bom? Então, 30 ml por quilo do peso predito. Por que você está falando isso, Alex? Se o paciente pesar 200 quilos, você não vai fazer 6 litros nele em 3 horas. Você pode até fazer 6 litros em 24 horas,
a partir da perfusão dele, mas não em 3 horas. Sexta hora, que é o que pretendemos em todas as infecções graves ou choques, reduzir o lactato. Lembra lá que eu fiz as minhas culturas e já coletei meus exames iniciais na primeira hora? O paciente foi admitido, você coletou culturas e coleta os exames admissionais para ter o SOFA. Quais são os exames do SOFA? Nível neurológico, PF, então gasometria arterial, plaquetas, bilirrubinas e creatinina, tá? Pelo menos esse você tem que solicitar, tá bom? E na gasometria arterial você solicita o lactato arterial em conjunto. Eu tenho que ter reduzido meu lactato arterial pelo menos 50% a partir da primeira hora até a sexta hora, tá? 12ª hora, meu paciente já tem que estar tratado e eu ter normalizado meu lactato ou pelo menos reduzido esse lactato. Senão, eu estou fazendo algo errado, lembrando que lactato é o principal marcador microhemodinâmico de hipoperfusão. E 24ª hora, eu já tenho que ter estabilizado meu paciente, normalizado o lactato e definido o tratamento, ou seja, proposta terapêutica para os próximos dias. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível. Foi uma live relâmpago mesmo. Boa tarde, Gialto. Obrigado pela presença. Hércules, Bia, Reneida, que trabalhou comigo em São José do Avaí, Emily. Boa tarde, Stephanie. Sepsis é isso. É simples. É sempre pensar em sepsis. Tempo é vida, tá? E sempre realizar tratamento e diagnóstico precoce. Vamos, em vez de tratar nossos pacientes, vamos cuidar, como se fosse nós mesmos ou nossos familiares. E hashtag bora salvar vidas, pessoal. Obrigado, tamo junto. Vou postar no YouTube, inclusive, tá bom? Vou postar no YouTube, apesar de não ter deixado eu fazer ao vivo. Eu amo o YouTube. Como fiz 18 minutos com vocês, 20 minutinhos com vocês sobre sepsis, amanhã eu faço 20 minutinhos no TikTok sobre hipoperfusão. Se o YouTube liberar, eu falo sobre choque séptico no YouTube depois de amanhã, mais 20 minutinhos. Beleza? Obrigado pela presença de todos. Estamos juntos, Deus abençoe e um ótimo domingo.